no início de cada ano acontece uma coisa que eu lembro que na minha época, até parece que faz muito tempo, na minha época foi muito difícil. Que é o vestibular. Eita. E eu me lembro que eu tinha uma agonia do vestibular. Uma agonia? Porque a federal eu não consegui, por exemplo. Eu não tentei. Eu nunca tive problema vestibular, TCC, eu sempre... O espertão, diferentão, CDF, não, mas é sabe que, tudo. mestre. Não, mas é aquela coisa, tem que fazer, sabe? Vai. E tem um cara que manja muito sobre isso, principalmente sobre matemática, mas sobre os alunos também, que é o Gustavo Reis, que tá aí com a gente pelo Skype. E aí, Gustavo, nos ouve bem? Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Gustavo? Como é que é, gurizada? Tamo junto? Tudo que beleza, bem. tô ouvindo espetacularmente bem. Até os meus erros ele conseguiu ouvir bem, aposto. Aliás, agora ele vai... Ouvi a gagueira. Muito obrigada. Estamos em óculos, estamos vivos. E é vamos, né? É vamos. Vamos, não vamos. Vamos. Já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe gagueja, então a gente vai treinando. Então, essa fase... Vocês sabem? Deixa eu contar uma história Diga. engraçada pra vocês. Eu estive aí no estúdio do Octo no segundo dia de transmissão. A gente lembra do teu vídeo. Sensacional. Isso, pô, aquele vídeo eu fiz sem compromisso, botei no Snap e vocês botaram no ar, eu me senti muitíssimo Não, e tu fez prestigiado. uma comparação incrível com o iPhone, não foi? Uma coisa assim? Ou não foi tu? Foi, exatamente. Não, foi tu, tô ligado. Errou! Eu não errei, ele fez. Mas Conta vocês pra sabem gente. que daí a Vivian falou Ele comigo fez. ontem e a Tanira hoje e eu fiquei tão feliz que vocês me chamaram de novo que eu resolvi fazer a minha própria roda de Aê! vocês. É diferenciado, Que né? E Muito bacana. E essa época do ano é bem complicado para os teus alunos, então, Gustavo? E para os alunos em geral que vão fazer vestibular, né? Para os candidatos do vestibular, né, gente? É uma época de muita tensão, é uma época em que as pessoas estão recém-saídas das festas de fim de ano, e aí das duas uma, ou elas resolveram passar as festividades de fim de ano estudando, e aí, de certa forma, elas estão deprimidas porque não puderam, né, enfim, desfrutar da companhia dos seus amigos, dos seus parentes e das festividades, ou elas resolveram festear no fim do ano e estão arrependidas, né? Quer dizer, a gente não tem para onde fugir, especialmente agora faltando 3 dias completos para o vestibular. O vestibular da URSS que começa domingo às 8h30 da manhã. Quer dizer, a ansiedade é mato, tá todo mundo E o que fazer agora, então? Continua estudando, para de estudar, como é? Olha, eu sou um conservador nesse aspecto, tá? Tem muita gente que diz que as pessoas devem continuar estudando até a última hora, loucamente, inclusive tentando cumprir tabela das matérias que ainda não conseguiu estudar. Eu não acho isso uma boa estratégia. Eu acho que as pessoas, a partir de agora, elas devem focar naquilo que elas já sabem e não devem tentar partir em busca de conceitos que ainda não conseguiram compreender. E eu digo de cadeira para vocês, não só em matemática, mas nas outras matérias também. É muito mais importante a gente estar firme e sólido naquilo que a gente já domina, o que muitos alunos, é claro, discordam porque querem, né, enfim, estar com todo o conteúdo vencido até o dia do vestibular e acabam se cansando demais, né, e de certa forma não se preocupando com os aspectos não cognitivos do concurso, digamos assim, né? Com o aspecto emocional e com o aspecto comportamental. A gente sempre chove no molhado nessa época do ano, mas é importante frisar, especialmente porque tem muita gente que está participando do concurso pela primeira vez e um concurso que está acontecendo tão tarde quanto jamais aconteceu nesse ano, né? Talvez vocês tenham reparado, começando dia 10 de janeiro. Ele nunca começou tão tarde, em nenhuma ocasião anterior, né? Mas é dormir bem, é não mudar hábitos alimentares, é tentar incluir na sua rotina alguma atividade de entretenimento, como, por exemplo, assistir a Octo durante, né, parte da noite. Boa dica. Né? Quer dizer, essa foi uma ótima dica. Oi, perdão? Ótima dica. Claro, sem dúvida, né? Antes da virada, né? Porque a virada já é meio tarde, né, gente? Eu acho que vestibulando na hora da virada tem que estar dormindo, né? Vamos combinar. Tá? Mas as recomendações, assim, em termos mais comportamentais, são essas, né? Tentar evitar exageros e tentar
eu sempre digo, tentar estar perto de quem a gente gosta, né? Que por incrível que pareça acaba fazendo bastante diferença nessa hora de tanta tensão. Gustavo, antes de continuar o papo contigo, vamos pedir para quem estiver em casa, quem estiver no telefone, em qualquer lugar, manda perguntas para o Gustavo que a gente pode fazer aqui se der tempo. E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, vamos conversar sobre os alunos que estudam agora, não sobre os que não estudam. Qual é a diferença que tu, que é um cara que já deve ter passado por diversos vestibulares, não estou te chamando de velho, qual é a diferença do cara que passa para o cara que não passa? Óbvio que todos estudam, mas tem uma diferença ali. O que seria essa... Tem algumas diferenças, tá? E por incrível que pareça, né? Hoje em dia a psicologia ela explica isso com muita autoridade, tem muita pesquisa sendo feita nessa área, né? Por incrível que pareça, a convicção de que se vai passar, a projeção do momento em que a pessoa vai encontrar o nome no listão, a antecipação de uma experiência positiva no vestibular, é uma coisa que acaba fazendo uma diferença enorme e como eu disse, né, isso é ciência, não é especulação, não é achismo de professor velho de cursinho, cabeça branca, né, que está por trás dessa observação, né? Isso vale em inúmeras circunstâncias da nossa vida, não só quando a gente está diante de um concurso importante, né? Hoje mesmo, um grande amigo meu, o Dr. Guinter Ayala, médico, esteve aqui no curso conversando comigo e a gente estava comentando a respeito desse tema, justamente desse tema da sugestão, de como, por exemplo, e talvez vocês já tenham passado por isso, a gente acaba tendo experiências gastronômicas inesquecíveis quando alguém nos diz, antes da gente ir ao restaurante, que teve uma experiência gastronômica inesquecível, né? Isso faz com que a experiência se fortaleça, né? E com que a probabilidade de que essa experiência seja considerada por nós como algo inesquecível aumente, né? E aí, é claro, falando em probabilidade, para já puxar um pouquinho a brasa para a matemática, né? E querer é poder, né? Tem aquela questão que comentaste da projeção. O César Cielo deu uma entrevista onde ele falava que antes da largada ele passava toda a movimentação de braço e de pernas e que ele mentalizava todo o movimento que ele ia fazer até a chegada e se imaginava ganhando. Então tem muito disso, né? Querer é poder. Sim. Isso até ajuda a concentrar. E também, eu digo de cadeira para vocês também, a aceitação das nossas limitações, tá? Porque tem muito vestibulando que se torna mais ansioso, que se torna mais nervoso no dia da prova, porque desenvolve a consciência de que não estudou o suficiente, de que não conseguiu ver toda a matéria. E a grande verdade é a seguinte, considerando os currículos extremamente conteudistas que a gente tem no ensino médio no Brasil hoje em dia, é humanamente impossível ver toda a matéria e se apropriar de todos os temas que são estudados nas 9 colunas que são exploradas no vestibular. E sem considerar a redação, é claro, que acaba sendo uma prova super decisiva, né? Porque é a única prova que submete os alunos a uma correção humana, né? A uma correção que não é automatizada. Tá? Então, de certa forma, desenvolver essa consciência de que a gente chegou pronto no dia do vestibular, de que a gente fez o melhor que a gente podia, de que agora é simplesmente a hora de mostrar o quanto a gente sabe, acaba servindo como uma espécie de tranquilizante, se é que vocês me entendem. Isso eu percebo bastante, né? É curioso dizer isso, porque muita gente diz que, nossa, a gente tem que ir com a faca nos dentes, a gente tem que, né, partir para o ataque nas questões, mas eu vejo muita gente ser bem sucedida e ser aprovada em vestibulares quando mantém uma certa irreverência, uma certa leveza em relação à prova, né? Quando não confere a ela uma importância maior do que ela tem e, de certa forma, até se tranquiliza em saber que se não for dessa vez, no ano que vem vai ter de novo, né? E cada ano que a gente vive tem passado tão rápido, não sei se vocês têm essa impressão, mas... Eu acho que é porque a gente está ficando velho, não sei. Pode ser, né? É um ano a mais, um ano a menos. E essa questão agora do Enem, como é que mudou a relação dos alunos com o vestibular ou não? Cara, olha, eu tô para dizer para vocês, eu comento sempre isso com os meus alunos, o Enem, sob o ponto de vista emocional, ele é muito pior que o vestibular. Ele é muito pior que o vestibular da URGS, se tratando de uma prova que é realizada em 2 dias, que tem 90 questões objetivas em cada um desses dias, em que no segundo dia os alunos têm 1 hora a mais de prova e tem a redação para fazer, uma redação que tem no máximo 25 linhas e no mínimo 7, eu
disse 7 linhas, acredite se quiser, não dá nem para classificar como redação. Daqui a pouco é 140 caracteres. É um Ótimo. Parágrafo, né, de 7 linhas, é uma coisa maluca, né? E que curiosamente pune o aluno bom. Então, o Enem, de certa forma, é infeliz essa situação que a gente vive, porque o Enem acaba sendo responsável pela desestabilização emocional de muitos alunos bons, que acabam não conseguindo, e isso é regra, tá? Acabam não conseguindo terminar a prova do segundo dia. Porque o aluno bom, ele quer rigor na leitura do enunciado. O aluno bom quer entender o que o enunciado propõe e ele quer ler as alternativas mais de uma vez. Quando uma prova tem 32 páginas com espaço 1, vocês que... 32 páginas? 32 páginas com espaço 1 na prova de matemática não tem coluna de rascunho e todas as questões, sem exceção, têm uma contextualização anterior ao que está sendo proposto. Então, por exemplo, não é a questão do volume do cilindro, para dar boas lembranças para vocês agora. Eu sei que eu imagino que vocês todos adorem matemática. Matemática é uma unanimidade. Daqui a pouco vem uma pergunta para ti de matemática. Daqui a pouco eu... Vai pedir para resolver um problema, Miguel? Então não é a questão do volume do cilindro. A questão é assim, Pedro tem uma cafeteria na cidade de São Luís, no Maranhão. E nessa cafeteria ele serve os cafés em copinhos que tem formato de cilindro com raio 2 centímetros e altura 5 centímetros. Tem uma historinha, entendi. Interpretação. É historinha matemática. Tudo exige uma contextualização, uma inserção em situação do cotidiano no mundo do Enem. Isso é péssimo, porque no final das contas a gente acaba transformando todas as provas em provas de interpretação de texto. Sim. E isso onera muito o aluno que não consegue terminar, especialmente, como eu disse para vocês, o aluno bom, porque o aluno bom quer ler com cuidado os enunciados das questões. Então isso acaba sendo péssimo para quem está começando a maratona de vestibulares pela prova do Enem. Vocês imaginem, a prova do Enem é na última semana de outubro, normalmente quando não tem eleição, né? Em novembro, todos os finais de semana tem vestibular, todos no interior do estado. Em dezembro tem PUC, tem UBRA, tem Unicinos em todos os finais de semana. Ou seja, eles emendam todos os finais de semana fazendo prova desde o final de outubro até o Natal. É cansativo, né? Cansativo demais. E tu acredita que teria uma outra maneira para fazer essa inserção na universidade? Eu lembro que na França tem o BAC, que é para sair da escola. Tu faz como se fosse um vestibular, mas para sair do lycée, que eles chamam. Um exame final. E daí depois eles vão para a universidade. Tu acha que poderia ter uma outra maneira dos jovens entrarem na faculdade sem ser pelo vestibular? Criar um outro método, um outro mecanismo? Um Enem diferenciado, quem sabe? Nós temos um problema muito grande. Na verdade, são dois problemas enormes que fazem com que propostas alternativas não sejam imediatamente viáveis no Brasil. O primeiro problema é o gigantismo, né? O Enem hoje é o segundo maior exame padronizado do mundo. Ele só perde para o exame chinês. Por motivos óbvios. Por que será? Vocês vão dizer. Né? Ele só perde para o exame chinês. O Enem é realizado em 2 dias, como vocês sabem. Enfim, já conversei com vocês a respeito desse tema. Vou partir para o segundo problema. Primeiro, a questão do gigantismo, e segundo, a questão óbvia. Na rede federal, cujas vagas estão sendo cada vez mais oferecidas pelo Enem, existe uma escassez de vagas que não tem solução imediata. E a gente precisa, de certa forma, oferecer essas vagas de maneira a não só compensar injustiças históricas, digamos assim, que são remediadas por intermédio das políticas de cotas, de ações afirmativas que vêm sendo colocadas em prática aí já a questão de quase 10 anos no Brasil, mas também, claro, respeitando minimamente uma questão de mérito. Porque alguém também não pode ser punido por ter nascido numa família de classe média e ser alijado da possibilidade de frequentar uma universidade federal conceituada, se a gente for parar para pensar. Houve um aumento muito grande do número de vagas no Brasil por intermédio de instituições particulares. E muitas dessas instituições já usam mecanismos alternativos de seleção, como vocês sabem. Por exemplo, ingresso diplomado, por exemplo, ingresso extra-vestibular, para quem quer transferência de curso similar entre universidades. Isso acontece com bastante frequência no Brasil, mas a questão das universidades federais é uma questão das vagas, da escassez de vagas nas universidades federais,
é uma questão que eu pessoalmente acho que não tem solução imediata. Além do problema, e isso também talvez seja tema para outro papo entre nós, tá? Do problema do turno integral que a grande maioria dos cursos das universidades federais exige. É virtualmente impossível para alguém que frequenta um curso de engenharia fazer um estágio antes do 6º semestre, se vocês forem parar para pensar. E a pessoa não consegue trabalhar. Sim. Porque não existe curso de engenharia noturno. Né? Aí o sujeito tem aula, por exemplo, aqui na URGS, ele tem aula às 8h30 da manhã no campus do Vale, e depois às 10h30 da manhã no centro, e às 13h30 da tarde no campus do Vale de novo. Vocês entendem? Quer dizer, a estrutura toda ela é feita de certa forma, né, que causa um engessamento das possibilidades ou uma redução das possibilidades justamente das pessoas que mais precisam, que são as pessoas que têm que trabalhar para poder remunerar seus estudos. Eu também. Eu tenho até um exemplo pessoal meu de quando fui prestar vestibular, eu sou de Novo Hamburgo, quis prestar URGS, para mim nem adiantava justamente por isso, eu não teria como morar em Porto Alegre para fazer as cadeiras aqui dessa forma, porque eu não teria como trabalhar junto, né? É uma E Gustavo, pena. a gente comentou antes sobre o pessoal da internet. Eu ia falar sobre isso, o Pedro já está indo lá. O pessoal nas redes está gostando muito do nosso papo, inclusive a gente já tem uma pergunta online, mas antes eu preciso te fazer uma direto e reto. Por que matemática é tão difícil, Gustavo? Matemática não é difícil, as pessoas é que tornam ela difícil. Pô, Aí tá explicado. Não todas, né, professor? essa foi filosófica. Essa foi boa. Profunda, né? Vamos para a nossa Vocês pergunta. sabem? Por favor, continue. Vocês vejam que coisa curiosa. A minha graduação é em ciência da computação. Eu me formei em ciência da computação em 95. Tá? E eu agora em 2015, terminei um mestrado em design. Tá? Em design estratégico pela Unicinos, que inclusive é parceira de Nosso parceiro. Né? É interessante isso, né, de certa forma, porque quando eu fiz o meu mestrado em design, eu me encantei pela linguística. Assim, profundamente, tá? Pelo significado das palavras, pelo sentido que as pessoas atribuem a elas, pela observação de que as coisas que a gente diz mudam de sentido dependendo de quem está dizendo, né? E do que a gente sabe a respeito das pessoas que estão dizendo. Tá? E isso me fez acreditar, e aí como eu falei para vocês, a minha primeira colocação ela soa como brincadeira, mas ela é verdadeira, que o maior problema da educação brasileira não é um problema de instalações, não é um problema de tecnologia em sala de aula, não é um problema de salário, acreditem em mim, é um problema de qualificação docente, simples assim. A gente tem que qualificar o professor permanentemente, e não é qualificar num curso de licenciatura de 4 anos, ou num tecnólogo de 2 anos, 2 anos e meio, não. A gente tem que fazer uma qualificação permanente desses professores. E é só isso que pode nos tirar do buraco em que a gente se enfiou, porque é um buraco muito fundo. Tá? Esse buraco, olha, a matemática leva à fama, mas se vocês olharem ao redor, vocês vão ver que o problema não é só dela, o problema é geral. A gente vive num país de analfabetos funcionais, a gente sabe disso. A gente vive num país em que 30%, 40% da população não consegue entender o significado de um parágrafo de ponta a ponta, né? Lê um parágrafo, chega no final, não lembra de como ele começou, né? Ou não entende a sua ideia central, né? E eu pessoalmente acho que só quando a gente tiver realmente políticas sérias que ofereçam aos professores essa possibilidade de qualificação é que a gente vai poder, de fato, ter um horizonte mais, mais positivo, de mais esperança, para nos posicionarmos lado a lado com as nações com que insistem em nos comparar, porque não faz nenhum sentido, como a Coreia do Sul, como a Finlândia. Eu sempre brinco, eu digo, a gente pode um dia chegar no nível da Coreia do Sul, só nos faltam, por enquanto, os coreanos. Né? Se é que vocês me entendem, sabe? E isso não é depreciar o país em que a gente vive, em que a gente escolheu viver, mas é a simples constatação de uma política de seriedade que foi incorporada desde o pós-guerra, quando a Coreia do Sul era um país de camponeses. Então não faz sentido comparar resultados de exame desses caras que estão levando a educação a sério e qualificando o professor há 50 anos. Vocês desculpem, eu me emociono quando eu falo nesses assuntos. Não, mas tá tudo bem. Vamos para a nossa pergunta? Vamos pegar nossa pergunta online. Vamos lá. Pedro tá lá.
A gente está aqui agora no nosso estúdio digital. Exatamente. E temos participação dos nossos navegadores, colaboradores. Muitas participações, na verdade, muitos elogios. Tem bastante gente acompanhando, elogiando as dicas do professor. E surgiu uma dúvida aqui do Rafael Breda, que ele questiona a seguinte coisa. Professor, é comprovado que alunos que passam por alguma cota têm dificuldade de acompanhar o conteúdo? E aí eu expando a pergunta, não seria uma questão entre talvez ensino público, estadual, municipal ou privado, essa dificuldade, se é que existe? E o Gabriel Pereira também fala, Tchê, muito boa a pauta no Octo sobre o vestibular, papo muito bom. Valeu, Gabriel. Então, Gustavo. Que legal. Então vamos lá, em primeiro lugar, obrigado, Gabriel. Tá? Espero realmente estar contribuindo aí para esse momento difícil que muitos vestibulantes estão vivendo. E também ao Carlos, agradeço a pergunta. A pergunta do Carlos é sobre cotas. Os estudos que foram publicados até agora, eles não indicam existir uma correlação negativa, digamos assim, né? Entre... ou positiva, no caso, né? Entre o score no vestibular e o desempenho acadêmico. Tá? E eu, de certa forma, digo a vocês isso pensando naquela colocação anterior. É muito conteúdo, tá? São muitas provas de muitas questões e muito conteúdo em cada coluna, né? Literatura, geografia, história, língua portuguesa, física, química, quer dizer, o sujeito tem que ser um multi-especialista, né? Ele tem que ser um gênio se ele se determinar a ir bem em todas as provas, tá? Então, coisas curiosas acontecem. Me ocorre agora, por exemplo, de ilustrar o exemplo de um ex-aluno meu, de quem eu gosto muito. Eu sempre digo que ele é ele é uma pessoa que... Ele é um cérebro que usa o corpo como hospedeiro, se é que vocês me entendem. Tá? Ele se chama Walter Santos, é um grande amigo meu hoje em dia, me orgulho de dizer, e que foi meu aluno aqui em 2010. O Walter rodou no segundo ano do ensino médio por pura vagabundagem, ele mesmo diz isso nas próprias palavras. Tá? No dia que ele me contou isso, eu fiquei muito surpreso, porque ele é brilhante em matemática, e perguntei, tá, mas Walter, me diz em que matérias tu rodou? Em história, geografia? Ele, não, rodei em todas. Sabe aquele colega que passa pela nossa vida assim, que roda em todas as matérias? Pois é, esse foi o Walter. Ele disse, mas por quê? Porque eu não via sentido naquilo que eu estava estudando e tal, não sei o quê. Beleza, bom, fez o terceiro ano, descobriu o curso aqui pelo blog e veio parar aqui. E eu notei muito rápido que o Walter era um sujeito brilhante. Walter fez vestibular, ele acertou 23 das 25 questões em matemática e o score dele em física foi perto disso. Em biologia, ele acertou 7 das 25 questões. E passou na segunda chamada em engenharia civil no vestibular da URGS. Agora, o fato curioso, ele entrou em engenharia na URGS e vai se formar em 4 anos e meio se ele quiser. Talvez ele continue lá por mais 6 meses para fazer mais algumas cadeiras eletivas. Mas ele não rodou em nenhuma cadeira da engenharia desde que o curso começou. A engenharia fazia sentido para ele. Pois é, aí eu pergunto para vocês, até que ponto é necessário exigir de um candidato que faz um curso de engenharia que ele tenha um bom desempenho em biologia, por exemplo? A menos que ele vá fazer engenharia ambiental, de repente, né? Que ele vai fazer engenharia química, que ele vai fazer alguma engenharia de materiais, de repente, alguma coisa para pensar em biotecnologia, para pensar em materiais, né, energia renovável, alguma coisa do gênero, que de repente possa ter intersecções com essa área do conhecimento. Voltando para o tema inicial, falando em cotas, não existe, como eu disse a vocês, uma correlação que estabeleça, né, que o desempenho dos cotistas é substancialmente inferior ao desempenho dos não cotistas. Tá? E eu digo mais para vocês de cadeira. Hoje em dia, para alguém passar em medicina numa vaga universal na URGS, tem que fazer cerca de 750 pontos. Para vocês terem uma ideia do que isso representa em termos estatísticos, aproximadamente 0,5% dos alunos em cada prova consegue fazer 750 pontos. Um aluno a cada 200, aproximadamente, tá? Considerando as estruturas estatísticas que a URGS usa para calcular a pontuação de cada um. Tá? Eu garanto para vocês que se alguém é cotista de escola pública, renda inferior a um salário mínimo e meio e faz 600 pontos, tá? 600. Esse sujeito tem rigorosamente a mesma bala na agulha que alguém que frequentou os melhores cursos pré-vestibular de Porto Alegre,
né, e que estudou em escola particular a vida inteira e fez 750 pontos. A bala na agulha é exatamente a mesma. Ninguém me convence do contrário. Tá? E, consequentemente, depois que essa pessoa entrar na faculdade, e aí todo mundo vai se nivelar, eu garanto para vocês, a questão cognitiva não vai fazer uma diferença tremenda. Porque esse sujeito já mostrou serviço suficiente, já mostrou que tem bala na agulha. E que bom, olha, eu, nos idos tempos, nos primórdios, como tudo que é novo. E aí, vale o meu vídeo sobre Octo, né? Lá na minha segunda participação. A gente tem resistência, a gente não entende bem o que está acontecendo. E eu já fui contra as cotas, quando as cotas surgiram. E eu confesso, isso faz bastante tempo, eu me senti ameaçado. Eu disse, nossa, né, vai ficar mais difícil para mim e tal, então é melhor eu ser contra isso. Mas hoje em dia, observando os resultados e observando, de certa forma, o perfil das pessoas que têm entrado por intermédio das cotas, eu acho que está de bom tamanho 50%, se é que vocês me entendem. Sabe? 50% única e exclusivamente por mérito e 50% para tentar remediar certas situações que fariam com que uma pessoa, por exemplo, que tem cacife para fazer 600 pontos sem nenhuma ajuda, estudando por conta própria, né, usando vídeos do YouTube ou coisas do gênero, versus alguém que tem todos os recursos à sua disposição, eu sou parceiro. Eu acho que a ideia é parecida. É muito positiva e corrige distorções que não poderiam ser corrigidas em outras circunstâncias. Muito obrigada, Gustavo. O pessoal na internet está agradecendo mais uma vez. O Rafael Breda agradece, falou que estava muito bom o papo. E não Cara, se eu esqueça... posso fazer um adendo rapidinho? Bem rapidinho. Rapidinho. É bem rapidinho mesmo, que eu vi que vocês, eu estava assistindo o Octo aqui antes de entrar no ar, e eu vi que vocês falaram no Thiago Matos, da Perestroika, né? Pouco antes de eu entrar. Bom, o Thiago Matos é meu amigo, já conversei com ele, né, algumas vezes, admiro demais o trabalho da Perestroika, e eu vi que vocês comentaram que, né, o Thiago Matos da Perestroika, que é uma escola muito diferenciada. Pois eu queria dizer para vocês que eu estou tendo a honra de dar a primeira entrevista direto da minha escola diferenciada que eu inaugurei há 2 dias, na última terça-feira, que se chama Espartato, como está aqui atrás de mim. Muito bom. O Espartato, sabe, o internato é o lugar dos internos, o tabelionato é o lugar do tabelião, pois o Espartato é o lugar dos espartanos. Fiquem à vontade para aparecer inclusive aqui. Mas eu fiz questão de fazer esse registro e, enfim, peço licença a vocês, porque é furo de reportagem. Tá? Em primeira mão, vocês estão sendo os primeiros em Octo a entrevistar o professor Gustavo ao vivo da sua nova casa. Eu estou muito Então feliz desejamos ótima sorte. Compartilhar esse momento com vocês. Valeu, Gustavo. Muito Muito obrigado. Muito sucesso aí, Gustavo. Muito obrigado pelo papo.